Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Dávila. Vamos então à nossa terceira aula do curso de revisão, que é conceitos de semântica. Pois bem, primeiro entender o que é semântica. Semântica nada mais é do que sentido. Muito bem. Primeiro conceito que a gente tem que ter noção é o conceito de palavra ou signo linguístico. A palavra se divide em duas partes. A parte do significante, que é o plano de expressão, que é a parte física dela, a parte sonora, a parte escrita, e o significado. O significado é o plano de conteúdo, ou seja, em cada um dos significantes a gente insere um conteúdo. A soma desse significante com o significado dá o resultado de uma palavra. Pois bem, a partir disso a gente consegue entender daí o conceito de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é quando um plano de expressão, o significante, serve de base para mais de um plano de conteúdo, o significado. Ou seja, percebam aqui nos exemplos, acabou a linha para a costura. Estamos falando do fio da roupa. Os jogadores formaram uma linha de ataque fulminante, ou seja, linha de ataque porque é o desenho que o ataque faz em campo. O capial, o caipira, manteve a linha durante a janta, ou seja, foi educado. Tua linha de raciocínio é muito elaborada para mim, ou seja, o teu percurso de pensamento. Vocês jogam na linha, eu jogo no gol, posicionamento dentro do campo. Qual linha de ônibus devo pegar para ir ao parque? A gente fala linha de ônibus porque é uma linha que se traça no mapa. Observem que sempre usamos a mesma palavra, o mesmo significante, linha. Todavia, a gente fez a modificação do significado de linha em cada uma delas. Pois bem, e o que determinou para que a gente conseguisse fazer com que essa polissemia fosse neutralizada e a gente não entendesse todos os mesmos sentidos ao mesmo tempo em cada frase? Foi o contexto. O que é o contexto linguístico? O contexto linguístico é uma unidade linguística de âmbito maior na qual se insere outra de âmbito menor. Ou seja, observem que num texto, por exemplo, a gente começa com o contexto das palavras. Essas palavras estarão inseridas no contexto da frase. Esta frase vai estar inserida no contexto de um parágrafo. E o parágrafo estará inserido no contexto de um texto. A gente faz esses dois percursos numa prova, por exemplo, como Enem, ou nos vestibulares, em que a gente começa do texto e chega até a palavra, na prova objetiva, e começa da palavra e forma o texto, na redação. Tudo isso é formação de contexto linguístico, que neutraliza a polissemia ou intensifica a polissemia, dependendo da nossa intenção. Muito bem, a partir da compreensão do que é contexto, podemos chegar à ideia de denotação e conotação. O que seria denotação? Denotação é o sentido literal, digamos, o sentido oficial, o sentido da palavra em determinado tempo. Certa feita, a palavra trabalho significava sofrimento, sacrifício, tortura. Por quê? Porque vinha do latim tripalium, 3 paus, que era um instrumento de tortura. Ora, hoje trabalho não deve significar isso, e sim uma forma de sustento e até mesmo uma forma de realização pessoal. Já a conotação é o significado agregado, ou seja, não é o sentido literal. Quando vocês olham o dicionário, o significado 1 é a denotação. Normalmente o 2, o 3, o 4 e assim por diante são as conotações que aquele termo pode nos passar. Observem, por exemplo, esta frase. João caiu do cavalo. Ora, eu tenho contextos diferentes. Se eu digo João caiu do cavalo com sentido denotativo, eu estou querendo dizer que João andava a cavalo e caiu. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, que João se deu mal e tinha pretensões de se dar bem, eu também posso usar João caiu do cavalo. Por exemplo, João estava garantido que ia jogar muito bem uma partida e joga muito mal. Eu vou dizer, João caiu do cavalo, ou seja, ele foi mal sucedido. Pois bem, depois disso, vamos ao conceito de
sinonímia. Sinonímia é quando eu tenho identificação de significados de duas palavras, ou seja, eu troco uma palavra pela outra e não há alteração de sentido. Observem aqui nos exemplos. Chechel e Janjão encontraram a tartaruguinha embaixo da geladeira. E Chechel e Janjão acharam a tartaruguinha embaixo da geladeira. A parte, a frase ridícula que vocês estão lendo, né, pessoal? A gente tem o acharam e encontraram como sinônimos. Eu posso trocar um pelo outro e vai ser compreendido da mesma maneira. Isso é sinonímia. Observem a diferença da sinonímia para a antonímia. A antonímia é incompatibilidade de significado entre duas palavras. Percebam, eu digo ali, Janjão é alto e gordo, já Chechel é baixo e magro. Alto e baixo, antonímia, opostos. Gordo e magro, opostos. Agora, cuidado com alguns contextos. Eu posso falar que hoje o dólar subiu e que ontem o dólar baixou. Agora, eu nunca posso dizer que o dólar desceu. Observem que nesse contexto, descer não é oposição a subir. Agora, eu posso muito bem dizer, Janjão subiu as escadas e Chechel desceu as escadas. Nesse caso, subir e descer formam a antonímia. Ou seja, o que define a antonímia nada mais é do que o contexto. Muito bem. O próximo conceito é o de ambiguidade. Quando, em função da estrutura, nós não conseguimos reconhecer apenas um sentido na frase, e sim dois ou quem sabe mais. Percebam aqui os exemplos. Janjão disse a Chechel que seu pai não comparecerá à reunião. Percebam que o pronome possessivo seu não me deixa claro se o pai é de Chechel ou se o pai é de Janjão. Observem a segunda. O mendigo bateu na velhinha com a bengala. Ora, eu não sei nesse caso se havia uma velhinha andando com a sua bengala e vai lá o mendigo e bate nela. Ou então, pior ainda, o mendigo usando a bengala bate na velhinha. Percebam que, de novo, a gente tem a duplicidade de sentido em função da estrutura. Atacaram os bandidos os policiais. Neste caso, quem atacou a quem? Os policiais atacaram os bandidos ou os bandidos atacaram os policiais? Observem que o problema aqui reside em saber qual é o sujeito da frase e qual é o objeto da frase. Eu não sei se os bandidos atacam e daí eles são o sujeito, ou se os policiais atacam e eles seriam o sujeito. Depois de ambiguidade, a gente tem o acarretamento. Bom, o acarretamento é quando uma significação permite que conseguimos inferir, deduzir outra. Observem só, temos dois tipos de acarretamento, a hiperonímia e a hiponímia. Hiperonímia significa sentido amplo, hiponímia, sentido específico. Olha lá, Janjão gosta de sair com seu labrador. Janjão gosta de sair com seu cão. Percebam só, labrador é hipônimo, é mais específico do que cão. Cão é o hiperônimo, porque eu posso dizer que todo labrador é um cão, todavia nem todo cão é um labrador. Ou seja, quanto mais específico o sentido, mais hipônimo ele é. Quanto mais amplo, mais hiperônimo ele será. É claro que a ideia de hipônimo e hiperônimo só funciona comparativamente. Por exemplo, eu posso falar indivíduo, família e clã. Ora, indivíduo é hipônimo de família e família é hipônimo de clã. Todavia, família é hiperônimo de indivíduo porque é mais amplo. E clã é hiperônimo de família porque é mais amplo também. Depois do acarretamento, a gente tem o deslize. O que é o deslize? O deslize é o uso inadequado de uma significação dentro de um determinado contexto. Normalmente isso acontece com palavras quando elas são pronunciadas de maneira idêntica ou são escritas de maneira muito próxima e a gente faz certa confusão. Observem aqui no exemplo. Ao verificar o aparelho elétrico, percebeu que o problema estava no fuzil queimado. E ao verificar o aparelho elétrico, percebeu que o problema estava no fusível queimado. Ora, pessoal, fuzil tu usa para fuzilamento. Fuzil é espingarda.
No entanto, é uma palavra muito próxima a fusível. Qual foi o deslize? No lugar de fusível, colocar fuzil. A troca que causa confusão, justamente porque essas palavras são muito próximas. São palavras parônimas, que é o caso que a gente vai observar agora.